Moisés entrou para a história da humanidade como o grande libertador dos hebreus, oprimidos pelo faraó no Egito, um momento que retrata a força do Deus de Israel e que acontece nas águas do Mar Vermelho. No episódio de Heróis Eternos de hoje, nossa equipe visita o lugar que presenciou esse acontecimento grandioso. Um homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito. Moisés também aparece como alguém assim, amigo de Deus. Para cumprir a missão, ele precisa conduzir os hebreus pelo Mar Vermelho. Não é fácil. Não é fácil. Imagine uma pessoa que tem posição de líder como Moisés tinha. E encarar um desafio ainda maior, que estava por chegar. Moisés é um herói da fé porque ele acreditou em Deus. Confiou que Deus levaria esse povo para fora do Egito. Episódio de hoje: Moisés, parte 2. Um mar que contrariou a natureza. A nossa equipe viaja até um dos locais mais importantes da Bíblia, que deu origem ao extraordinário. Nós estamos aqui às margens do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, o lugar onde se deu um dos eventos que se tornaram mais importantes na história do povo de Israel e mais tarde na história de toda a humanidade, como prova do poder de Deus em mudar as regras da natureza. Essas são as montanhas da região do sul de Israel. Do outro lado, nós temos as montanhas da Jordânia e da Arábia Saudita. A jornada para a liberdade dos hebreus passava por essas águas. Era a única saída para fugir do faraó que escravizava o povo no Egito. Mas por que o faraó deixou o povo de Israel ir embora? 10 pragas caíram sobre o Egito. Até a 9ª praga, o coração do faraó ainda estava fechado e não escutava as palavras de Moisés que dizia: deixa meu povo ir. Somente com a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, o faraó abranda o seu coração e deixa os israelitas partirem em direção da terra prometida. Afinal de contas, são 600 mil escravos e, de repente, todo esse poder de trabalho humano gratuito está saindo da terra do Egito. Não esqueçamos que é uma época de grandes projetos, grandes construções, construções de cidades, construções de canais, construções de pirâmides. Moisés representa a emergência do profetismo em Israel. Ele é o que se apresenta como aquele que traz uma mensagem da parte de Deus e uma mensagem para o seu povo que diz sobre uma outra realidade possível. Há um outro mundo que Deus pretende para este povo que é diferente do mundo que eles estão vivendo. Por isso que a mensagem do profeta ela é sempre vinculada a algum tipo de libertação de uma realidade presente. Uma libertação que só foi possível com a ajuda de Deus. O Mar Vermelho é parte do caminho que leva à Terra Prometida. Porém, o fato de terem chegado os hebreus no Mar Vermelho, não havia uma expectativa de Moisés de que o mar fosse se abrir. Simplesmente, depois que o faraó permite a saída dos hebreus
da terra do Egito para que eles vão em direção da terra prometida, o faraó se arrepende e começa a perseguição dos hebreus. E aí essa história, ela narra exclusivamente da ação de Deus. É uma guerra santa e uma guerra que Deus luta e que os homens não fizeram nada. A humanidade apenas caminhou e foi liberta. E é por isso que é uma história tão inacreditável do ponto de vista histórico. Então, os israelitas estão encurralados. Num lado, na frente, eles têm o Mar Vermelho. No outro lado, por trás, ele tem um exército egípcio com suas carruagens, com seus soldados, todos eles dispostos a trazê-los de volta à escravidão. Até que algo espetacular acontece. Agora, o mais extraordinário nisso não é simplesmente o agir divino. Deus criou um universo que custa afastar um pouquinho de uma água de um certo lugar. A questão interessante é que isso acontece no momento em que os israelitas estão lá. E eles estão num ponto que o exército egípcio está atrás, eles não têm escapatória. Quando Moisés clama a Deus, Deus responde: por que você está clamando a mim? Ou seja, que história é essa de orar? Agora não é hora de fazer isso. Diga ao povo de Israel que siga adiante, que marche. E é interessante, porque o mar vai abrir, mas só depois que Moisés tocar com a vara. Então você imagina Moisés tocando, e se não abrir? A galera toda desesperada gritando, querendo voltar para o Egito. Por que você tirou a gente de lá? Todo mundo indignado. E Moisés exercendo a fé. E esse milagre acontece de maneira extraordinária, mas com uma participação ativa daquilo que envolvia o que Moisés e os israelitas deveriam fazer. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Havia alguma outra forma de atravessar o Mar Vermelho? A única forma de atravessar o Mar Vermelho é através da ação milagrosa de Deus, quando Deus abre o Mar Vermelho em dois. E os israelitas passam o Mar Vermelho em segurança. E depois, quando o exército do faraó vai em perseguição dele, o mar se fecha e assim nós temos o poder de Deus intercedendo em favor dos filhos de Israel. E o que aconteceu com os soldados egípcios que estavam nessa perseguição? O texto bíblico conta claramente que depois que os israelitas passaram em segurança pelo Mar Vermelho aberto em terra seca, o exército egípcio achou que ele também poderia passar pelo mesmo caminho e quando eles estão no meio do mar, em terra seca, o mar se fecha e todo o exército egípcio é dizimado. Sem dúvida nenhuma, o faraó vai ter uma prova muito grande do poder de Deus. Quer dizer, cada praga ela vai sendo mais forte que a anterior e ver o Mar Vermelho se abrindo é, sem dúvida nenhuma, um fenômeno não natural, uma coisa que os egípcios nunca viram nos seus milhares de anos de história. Ele viu a grandeza do povo de Israel, ele viu a grandeza do Deus de Israel. A abertura do Mar Vermelho não é somente mais um milagre. Ele se tornou um parâmetro dentro da intervenção divina a favor do povo de Israel. Depois da travessia do Mar Vermelho, uma paisagem chama a atenção. O
Monte Nebo pertence hoje à Jordânia e foi de lá que Moisés viu pela primeira vez a Terra Prometida, aqui onde nós estamos agora. Aqui é o local que se respira a história, aqui a gente consegue ver cada local aqui em volta de nós com tantas histórias bíblicas, e eu tenho certeza que o sonho de Moisés durante a jornada dele era chegar até aqui, a terra dos seus antepassados, a terra por onde Abraão, Isaque e Jacó também caminharam. A história dos hebreus já não é mais a mesma. Mas será que o povo estava preparado para finalmente ser livre? Depois da travessia, eles continuam na direção da Terra Prometida. A meta final é chegar na Terra Prometida. Durante 40 anos, eles vão andar pelo deserto para que a geração que havia nascido escrava no Egito morra e nasça uma nova geração capaz de lutar, uma geração com autoconfiança de que eles são capazes de conquistar a terra. Então, esse povo caminhando no deserto é um povo que vai aprendendo a viver numa situação difícil. Não é simples, é uma vida no deserto, que reclama inclusive dessa situação, mas que está caminhando com um Deus que vai a cada dia lhe dando o seu sustento. E é um sustento muito dependente da realidade do momento também. O povo é mais uma vez surpreendido por algo sobrenatural. Deus envia água e alimento aos hebreus. Mas o deserto segue desafiador. Quando os israelitas saem da escravidão, eles não têm suficientes bens materiais para sobreviver no deserto por um período longo de tempo. E por isso Deus vai prover a eles tudo o que eles precisavam, desde a roupa do corpo, sombra através de nuvens, como a gente pode ver aqui num dia normal, realmente faz muito sol, e principalmente o maná, uma comida que descia dos céus e que era o alimento deles durante esses 40 anos até eles poderem entrar na Terra Prometida. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus em honrar o que Ele tinha prometido. Apesar do povo com todos os seus erros, Deus continua honrando eles e ajuda eles a entrarem nessa nova fase que vai ser na terra de Israel. Então é uma água que vai surgir numa fonte em que você encontra no caminho. São alimentos muito típicos do deserto. O alimento que vem desse maná, disso que é recolhido da própria erva do campo, ou então codornizes que passam voando baixo e acaba conseguindo colher, que é inclusive uma maneira típica do Egito de, entre aspas, caçar codornizes. Eles faziam redes, tipo redes de vôlei, assim, que as codornizes passavam voando e eles capturavam, então, essas aves para o alimento. E isso aparece, então, nessa narrativa bíblica, de sustento de Deus para esse povo no deserto. 3 meses após deixarem o Egito, o povo de Deus chega ao deserto do Sinai. O povo de Israel cometeu alguns grandes erros no deserto. Um deles foi o bezerro de ouro. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, ele diz que voltaria em 40 dias. Mas o povo calcula de uma maneira equivocada esses 40 dias e quando eles não veem Moisés voltando, eles entram, se pode dizer, num desespero. O grande líder deles tinha, entre aspas, desaparecido e por isso eles correm e juntam as joias do povo, derretem e constroem um bezerro e começam a adorar. Nós temos que lembrar que o povo passou 400 anos sob influência egípcia. E os egípcios, eles quando adoravam aos deuses deles, eles tinham imagens, e normalmente imagens animais. Então, quando eles acham que Moisés e Deus abandonaram eles buscam o que eles conheciam da sua região, que era justamente uma imagem de um bezerro de ouro para adorar. Mas, claro, Moisés chega e vai ver isso aterrorizado, quer dizer, como pode ser que em tão pouco tempo o povo vai se voltar contra Deus e contra ele de uma certa maneira. Em 40 dias. Em 40 dias, o povo se esquece totalmente da obra que Moisés fez para libertá-los do Egito. Para liberá-los do Egito.
de como Moisés abriu o Mar Vermelho. Abrió el Mar Vermelho. Imagina que em 40 dias a nação se esqueceu de tudo isso. La nación se olvidó de todo eso. Moisés ele vai se irar com o que está acontecendo. Seu próprio irmão Arão, que era o seu porta-voz, vai fazer parte desse culto pagão, desse culto equivocado. Então ele vê isso com grande ira e como uma grande traição. Quer dizer, eles vão, depois das 10 pragas, depois de Deus abrir o Mar Vermelho a eles, depois de tudo que eles viram, eles ainda duvidam de Deus e dizem, a gente preferia ter continuado no Egito. Apesar de tudo, Moisés defende o povo perante Deus. Y dice Dios a Moisés. Deus disse a Moisés, no Monte Sinai, que destruiria o povo judeu. Moisés empieza a recordar. Mas Moisés começa a lembrar o que Deus já havia feito pelo povo. Lembra das promessas de Abraão, de Isaac, de Jacó? O que os egípcios diriam se ele destruísse a todos? Um verdadeiro líder não busca o próprio bem-estar. Busca primeiro interceder pelos outros. Interceder por outro. E vemos que Deus perdoa os israelitas graças aos pedidos de Moisés. Moisés tem um novo encontro com Deus no Monte Sinai. E lá ele recebe as novas tábuas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são as diretrizes de Deus para a vida humana na sua relação com Deus e com o próximo. Como é que acontece isso? Toda a civilização, todo o mundo antigo sempre teve mandamentos. A gente tinha também códigos legais no próprio Egito. Então Deus convida esse povo para fazer uma aliança. É uma relação de parceria. Eu quero andar junto com vocês. Então Deus passa a habitar no meio do seu povo. E o âmago disso são 10 mandamentos, 4 diretamente ligados à relação com Deus e 6 ligados ao relacionamento entre as pessoas. Então Moisés é uma figura inigualável. Ele que traz a lei que há de ser a Constituição de Israel, que há de ser os princípios que vão orientar Israel para que se tornasse uma nação estabelecida.